coisa que deve ser feita é a mobilização. Tanto mobilização da equipe para contratar o pessoal, para você se organizar, para compra dos materiais, fazer cotação de preço. Você precisa de um tempo para essa mobilização da equipe, dos funcionários, para fazer a cotação tanto dos materiais, se organizar para começar a obra, tá bom? E nessa mobilização você vai pensar em tudo. Inicialmente ali, a ligação de água, a ligação de luz provisória, a parte do canteiro de obra. O canteiro de obra ele tem que estar coberto, né, para poder cobrir todos os materiais ali para não molhar, para não estragar os materiais. Tem que pensar em ter um banheiro ali para os colaboradores, né? Porque vai trabalhar, tem que ter um banheiro para eles poderem utilizarem. Então, pensar nessas questões. E aí também, posteriormente, que eu disse, são as compras dos materiais, né? Fazer a cotação desses materiais, iniciar. Por quê? Os primeiros materiais para a obra são os materiais do canteiro. Né? E aí você vai comprar tábua, prego e tal. Só que existem materiais que você utiliza mais na obra, que não está sempre sendo utilizados, ainda mais no início da obra, que são materiais como quais materiais? Areia, brita, cimento, tijolo, argila. Esses materiais, tábua, escora, esses materiais no início da obra você vai estar utilizando bastante. Então, eu sugiro que você faça uma cotação desses materiais, faça cotações em vários lugares e escolha um lugar, né, de preferência para você estar comprando ali. Porque durante a semana ou durante o mês vai estar pedindo, mas você já sabendo ali que naquele lugar você já está comprando com preço melhor, vai facilitar a logística. De tempo em tempo você vai estar perguntando o preço nas outras lojas também, para ver se aquele lugar que você está comprando é o lugar que está com preço melhor. Aí eu também sugiro, por exemplo, vai comprar areia, compra se você tiver espaço, compra uma quantidade maior, porque o preço acaba se tornando menor do que você comprar um caminhão de areia com uma quantidade menor. Se for utilizar, tem como guardar, tem lugar que não vai estragar o material, compra uma quantidade maior. Vai lá conversar, falando que você compra lá sempre, vai estar comprando sempre e tal. Tem que ter cuidado porque o cimento tem que ficar sempre coberto para não molhar, não empedrar, não estragar, né? Porque se você não utilizar o cimento rápido, acaba dependendo do tempo, ele acaba estragando. E o cimento é bastante caro, né? Então, a primeira é você fazer a mobilização e depois a compra dos materiais, né, necessários para as etapas. E a terceira para você iniciar é fazer a limpeza e regularização, né? A limpeza e regularização do terreno. Porque como é que está esse terreno? Ele está limpo, ele não está, vai precisar de limpar, vai aterrar, não vai aterrar? Como que vai ser feita a regularização desse terreno antes de começar a obra, tá? Então, pense nisso, porque vai precisar, vai fazer essa limpeza como? Com máquina, vai fazer essa limpeza mecânica. Então, pensar bem nessas questões. Porque depois que fizer a limpeza, a próxima etapa é fazer o gabarito, a marcação da construção ali no terreno. Né? Aí vai precisar comprar os materiais, né, as escoras, as ripas, as tábuas para poder fazer o gabarito, para fazer a marcação da obra. A parte do gabarito, marcar exatamente, aí vai vir com os pregos, com as linhas, né, de acordo com o projeto, você vai estar ali orientando o profissional para marcar as sapatas, tá? E depois de fazer o gabarito, fazer essa marcação, vai para a parte da escavação, né? Dependendo do tipo de fundação. Aqui a gente usa bastante sapatas, então logo depois da parte dos gabaritos a gente contrata a máquina, né, e faz essa escavação. Eu prefiro fazer escavação mecânica, mesmo com a máquina, e aí eu acho que é mais rápido, rende mais. E aí depois que faz essa parte da escavação, já pode ter um outro profissional fazendo a parte da armação. A armação das sapatas, a armação dos pilaretes, a armação das vigas baldrames. Posteriormente já pode ter, né, o profissional lá fazendo a parte da marcação do gabarito e já está ao mesmo tempo fazendo a parte ali da armação das ferragens, tá? Que também sugiro que você cote o preço, porque tem uma diferença grande, né? Em uma loja para outra, eu sugiro que você sempre cote, tá? E aí fez essa armação, colocar a sapata no lugar, no eixo direitinho, e aí vai preparar para fazer a concretagem ali, né? Das sapatas, e depois a gente vai para a parte de fazer todas as concretagens, vai para a parte das formas, né? Vai fazer as formas
para poder concretar ali os pilaretes. Então, fundação, marcação, armação, formas e concretagens, né? E depois da concretagem dos pilaretes, aí vai seguir para a parte das vigas baldrame, aí vai fazer a mesma coisa, escavação para poder colocar ali as vigas baldrames, né? Tem situações que não precisa fazer escavação, já coloca as vigas baldrames ali já logo em cima do solo, e faz também a forma e a concretagem das vigas baldrames. Formas é o passo 7, o passo 8 é a concretagem, tá? O passo 9 é a impermeabilização. É muito importante que você impermeabilize as vigas baldrames, tá? É muito importante para não passar a umidade, né, para alvenaria. Então, concretou ali, compra o impermeabilizante e passa nas vigas baldrames, tá? Não se esqueça disso, tem muita gente que esquece essa parte de impermeabilização, mas depois, posteriormente, pode dar algum problema. E depois que já fez impermeabilização, que é o passo 9, a gente vai para o passo 10. O passo 10 é a instalação hidráulica, a instalação hidrossanitária. Por quê? Que é aquela parte ali do esgoto, né? A parte hidrossanitária ali de esgoto é importante já deixar pronto antes de fazer a preparação do piso, tá? Então, fez as vigas baldrames ali, impermeabilizou, já logo pega a parte da instalação hidrossanitária de esgoto, tá? Sempre pense nisso, não deixa passar, tá bom? Não deixa passar, tá? E aí, no passo 10, a gente vai fazer a compactação ali, né? O preparo ali do piso, né? Fazer o preparo do piso. Em algumas das vezes a gente aterra, né? Porque quando a gente vai elevar a construção da casa ao nível da rua, vai ser mais alto para não entrar enchente e tudo mais. Consequentemente, as vigas baldrames, elas vão estar no nível maior. E aí, fez a parte ali do esgoto, vai aterra, né? Vai precisar aterrar, compactar, vai precisar aterrar, compactar aquilo ali para preparar esse piso, tá? E aí a gente vai fazer essa preparação desse piso. No passo 9, vai fazer a compactação e a preparação do piso. E aí, a gente depois que fez ali, compactou, ficou direitinho, vai fazer a armação, tá? Antes de fazer essa armação, eu te dou uma dica. Se liga nessa dica que eu vou te dar, Angie. Muitos profissionais não fazem isso e acabam que tem infiltração na construção. Então, olha a dica. Quando você acabar ali de fazer a concretagem das vigas baldrames, você aterrar ali o piso, aterrar, você faz a compactação, né? Faz a compactação. E antes de fazer a armação do piso, você coloca uma lona, tá? Coloca uma lona em todo o piso e faz a armação do piso em cima dessa lona. Por quê? Essa lona, ela impede, tá? Também é uma forma também de impedir que tenha infiltração na construção. Então, a gente previne com essa lona. Então, eu sempre utilizo aqui nas minhas obras, tá? Além de fazer a impermeabilização nas vigas baldrames, você ali, antes de fazer a armação do piso, faz a compactação e coloca a lona, tá? Que isso aí vai ajudar bastante. E aí, depois que fez colocou a lona, vai fazer o próximo passo, né? O passo 12 é a armação do piso. Vai preparar para armar o piso, né? E aí, o piso, gente, o piso, ele tem a ferragem positiva e a ferragem negativa. A gente estuda isso lá na faculdade, mas eu já percebi que tem alguns profissionais que eu não vou julgar, porque isso aí já foi lá no meu início, eu também me confundia. Existe a malha, sempre a malha positiva e a malha negativa. Então tem essa diferença de ferragem. E pode acontecer do profissional, do pedreiro, ele não saber a diferença da malha positiva e da ferragem negativa, tá? Então, tenha o projeto em mãos, explica lá ao pedreiro qual é a primeira parte, que é a positiva, depois a negativa, e qual vai ser o espaçamento exato de uma ferragem para outra, tá? Vai ser de cada 15, vai ser de cada 10, qual vai ser a bitola desse ferro? É um ferro 8.0, é um ferro 10.0, é de 5.0, então é importante você orientar ali o pedreiro para a questão do projeto, porque muitos deles não sabem, tá? Então,
vai fazer ali a armação do piso, né? Aí depois que você fez a armação do piso, ficou tudo certo, está pronta a parte de instalação hidráulica de esgoto, vai para a parte da concretagem do piso, tá? Vai para a parte da concretagem do piso, vai preparar para concretar esse piso, tá? Preparou lá, colocou as tábuas ali em volta de acordo ali com a altura e vai preparar para vir a concretagem do piso, tá? Da laje ali do primeiro pavimento, do pavimento térreo, né? E aí depois que fez a concretagem desse piso, ficou tudo certo, a gente vai para a parte ali de alvenaria, tá? Alvenaria, tá? A gente vai fazer a marcação ali dos cômodos, tá bom? Vai ter os arranques dos pilares, né? Já vai estar ali o início, mas primeiro eu sugiro que venha com a alvenaria, a marcação dos cômodos com a alvenaria, para depois fazer o segmento ali dos pilares, tá? Depois fazer o segmento dos pilares. Vou explicar por quê. Depois que concretou a laje do piso lá e concretou, a gente vem com a alvenaria, né, para fazer essa marcação a primeira fiada ali, né, pra gente poder vir fazendo a marcação dos cômodos, tá? Mas a gente já vai subindo a parte da alvenaria, vai subindo. Eu não gosto particularmente de concretar os pilares da construção antes de subir com a alvenaria. Tem como fazer isso? Tem, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de primeiro vir com a parte da alvenaria e ir concretando os pilares com a alvenaria já em andamento, tá bom? Isso aí é uma coisa que acontece comigo. Porque se você fizer ao contrário, se você levantar os pilares primeiro antes da alvenaria concretar, a gente vai ter que deixar os arranques, ou a gente deixa ou prego, ou a gente coloca ferragem ali, para o quê? Para poder a alvenaria ter a aderência ali com o pilar. Então a gente vai para não ter rachadura, porque se vir logo com o pilar pronto e pega uma massa e cola a alvenaria ali, se não tem ou o prego ou a ferragem do pilar aqui, consequentemente vai estar tendo rachadura ali nessa divisa do pilar. Então, Emiliana, eu acho que é mais prático vir com a alvenaria primeiro e depois ir concretando os pilares, tá bom? Então, a quarta etapa foi a parte de alvenaria de vedação, tá? E quando a gente for fazendo a parte da alvenaria, a gente não pode esquecer das vergas e contravergas, né? As vergas e contravergas são muito necessárias embaixo ali das janelas, em cima das janelas e em cima das portas, tá? Fora a fora ali e concreta, tá? Para evitar que tenha as rachaduras também em cima das portas e em cima das janelas, tá? Então toda a construção, a parte da alvenaria, tá na alvenaria, se liga, já olha lá a parte ali de fazer as vergas e contras-vergas, em cima e embaixo das janelas. Eu gosto de concretar as vergas no lugar, tá? Tem gente que fala, eu pego a verga pronta e contra-verga e coloco. Eu não tô falando que dá errado, eu não gosto, eu prefiro concretar no lugar ali, eu acho que fica melhor, tá? Mas aí vai uma opção sua, com o seu profissional, vocês conversarem. Eu gosto de concretar verga e contra-verga no lugar. E dependendo do vão também, se não for um vão muito largo, eu gosto de concretar no lugar, mas também vir de fora a fora. Se for uma parede que dá para concretar de fora a fora, de um pilar ao outro, sem problemas. Então, eu coloco de fora a fora, tá? Então, fez a execução das vergas e contra-vergas, levantou a alvenaria, automaticamente vai vir com a parte dos pilares, né? E fazer fechamento. Aí os pilares tem a parte da armação e da forma e da concretagem, e depois que terminou de subir a alvenaria, a gente vai para a parte dos vigamentos, né? Das vigas. Aí vai armação, forma e concretagem, tá? Armação, forma e concretagem. Tem gente que gosta de concretar as vigas na hora de concretar a laje. Eu particularmente não gosto. Já aconteceu de concretar, mas eu prefiro concretar separado as vigas e depois concretar a laje, tá? E aí, depois que fez essa parte das vigas, né? Fez a parte das vigas, vai para a parte da laje, né? E aí, automaticamente, a parte da laje do primeiro pavimento, a laje, ela replica
a do térreo. A diferença é que a gente não pode esquecer de, na hora de armar o taipá, as formas para vir essa laje, tem que fazer a parte elétrica, né? Emiliana, eu quero deixar a parte elétrica, não quero que seja chumbado, passe por debaixo da laje, então não tem problema, você pode deixar para fazer a parte elétrica depois. Ah, não, eu quero que a parte elétrica passe por dentro da laje, então o taipá lá, acabou o taipá, o cara montou o taipá, passa as borrachas, né, e faz a armação, novamente, a armação positiva e armação negativa, não se esquecer, armação positiva e armação negativa, tá? E aí, na parte da laje, a gente não vai utilizar a lona, igual a gente utilizou no piso, né? A gente não vai utilizar a lona, tá? Então, basicamente você replica, né? Forma, armação e concretagem, tá? E aí, depois que fez a parte do piso, vai para a parte das coberturas, né? Aí vai para a parte das coberturas, que eu sugiro que a gente venha com a obra de cima para baixo. Então, como é que vai ser esse telhado? Esse telhado vai ser um telhado embutido, vai ser um telhado aparente. Aí vai ver dependendo de como vai ser o seu telhado. Se for um telhado aparente, né? E aí ele é mais fácil. Se for um telhado embutido, aí vai fazer a alvenaria ali, a platibanda, embolsar a platibanda, colocar a pingadeira. E aí depois vir com esse telhado embutido, tá? Então bateu a laje e tudo mais, você vem, sobe a alvenaria da platibanda, onde a gente está falando de telhado embutido, e prepara ali, embolsa para poder vir com a parte do telhado, tá? Qual vai ser a próxima etapa? A parte de instalações elétricas e hidrossanitárias, antes de embolsar. Então, a gente faz essa preparação, os cortes ali, onde vai ser as tomadas, onde vai ser os interruptores, onde vai ser o quadro de disjuntor, aonde que vai ser os pontos ali hidráulicos, onde vai ser exatamente o vaso sanitário, as duchinhas, tudo tem que estar definido no projeto, né? Mas aí nesse momento que ainda está na alvenaria, que eu sugiro que corte ali, para depois você não ter que ter um retrabalho de cortar quando já está embolsado. E aí, depois que fez, já marcou direitinho ali, já veio com os conduítes, com a elétrica e fez a parte hidráulica, vai fazer a parte do chapisco, né? Chapiscar para preparar para poder embolsar essa casa, né? Aí vai chapiscar. Essas paredes da construção da casa, eu sugiro que você peça para taliscar as paredes, para ver se essa parede está no esquadro. Por quê? Se já embolsar a parede sem taliscar, fazer as taliscas e vir com o embolso, esquadrejar o cômodo, na hora que for botar o piso, vocês já viram umas construções que tem uma casa que vai indo um filetinho de piso pequenininho assim, vai aumentando, aumentando, aumentando? Por quê? O cômodo está fora do esquadro, ele não está esquadrejado. E aí, por ele estar fora do esquadro, os pisos não ficam corretamente. Aí pode ser que tenha paredes que ficam mais grossas e pode ter paredes que ficam mais finas. Para quê? Para chegar no momento ali correto, tá tudo certinho dentro do esquadro. Então é importante você sempre ficar em cima disso, ver essas etapas, porque pode ter profissional que não gosta de fazer isso. E aí se você não tiver experiência, você só vai ver o erro depois que estiver colocando o piso. Aí já é tarde, né? Porque já colocou o piso, e aí chapisca e faz o embolso, né? Depois que faz esquadrejar, faz o embolso. É importante também você lembrar das aduelas, que são os caixonetes, né? Aqui a gente tem cidades que usa contramarcos, aqui a gente usa as aduelas. As aduelas também são muito necessárias, né? Porque antes de embolsar, precisa saber ali, para ver a questão começar a embolsar, ver qual é a espessura que ficou a parede, né? Depois que você taliscou, para saber qual vai ser o tamanho do caixonete dessa duela, se é uma duela de 18, se é uma duela de 17, se é uma duela de 19, para encomendar essa duela, para chumbar essa duela nas paredes, para quando vir com o embolso, né? Chumbar nas portas, para quando vir com o embolso, tá direitinho no lugar. Tá? E aí embolsou, depois das aduelas no lugar, que vai realmente embolsar. E aí a parte do embolso, gente, eu costumo dizer que tem, né, o chapisco, tem o embolso grosso, que é a parede grossa, e tem aqui na minha cidade tem o reboco, aqui a gente chama de massa fina, né, ou areola e tudo mais, porque a parede fica uma parede mais uniforme, né? Então tem essas etapas, o chapisco, o embolso e o reboco. Então entenda, chapisco é uma coisa, embolso é uma coisa, reboco é outra coisa,
tá? Porque cada um fica com uma aparência. E aí fez essa parte do embolso do reboco, pode, e a hidráulica e a elétrica já foi passada, já pode ir para a parte do forro, né? Ah, vai ter o forro de gesso, de PVC, como é que vai ser esse forro? Então, já pode ir fazendo a parte do forro, tá bom? E aí, as paredes estão prontas, o forro está pronto, a elétrica e a hidráulica está pronta, vai para a parte do quê? Do contrapiso. Eu gosto de fazer sempre o contrapiso depois que faz o gesso, tá? Porque o gesso ele tem uma sujeira, né? Ele sai aquele pó branco. Se a gente for fazer o contrapiso antes do gesso, acaba caindo aquele gesso no piso, e aí depois você tem que dar mais trabalho para lavar, para colar o piso, porque se acontecer isso, não é o fim do mundo, não. Aí tem que lavar bastante com aquelas máquinas de lavar, esfregar, porque se você colar o piso num lugar que tá sujo, que tem essas coisas, pode acontecer do piso descolar. Então o ideal é sempre fazer o que primeiro? Fazer o forro primeiro para depois fazer o contrapiso para não ter problemas futuros, tá? E aí, depois que fez o contrapiso, a gente pode preparar, né, para começar a colar os revestimentos. O ideal é colar primeiro os revestimentos das paredes, né? E depois vir colar os revestimentos do piso, tá? Depois que colou os revestimentos das paredes e veio para os pisos, a gente vai também, ao mesmo tempo ali, a gente vai colocar as soleiras e as bancadas, né? Nichos nos lugares, tá? Isso fica no mesmo momento ali, isso tem que estar tudo junto. O granito e os revestimentos tem que estar na obra ao mesmo tempo, tá? Tanto o granito quanto os revestimentos. E aí, depois que fez essa parte dos revestimentos e tudo mais, a gente vai para a parte da pintura. Uma dica muito importante para você se ligar nisso. Presta atenção, quando a gente vai pintar uma casa, o cliente ele não entende muita diferença. Quando você faz um orçamento de obra e você utiliza só o reboco e pinta, é um valor. Agora, quando vai emassar, é outro valor, porque demanda mais material e mais tempo para aplicar, para lixar, para depois pintar. Então, coloque isso no seu orçamento, porque eu vou te ser sincero, 99% das vezes os clientes querem essa parede lisinha, bundinha de neném. Mas como eles não têm esse entendimento de como funciona isso, o que é, eles só vão ter o entendimento depois que estiver fazendo. E aí, depois que já estiver fazendo, depois que já tiver pintado, pode ser tarde demais, porque você pode acabar tendo um prejuízo. Então, sempre converse isso com o cliente, explique o que é essa diferença, né, da parede emassada e a parede que só tá com reboco, para que tem essa diferença. Aqui na minha cidade, na maioria das vezes, a gente utiliza a massa PVA dentro da casa e fora da casa, nas áreas externas, a gente usa mesmo o reboco. Por quê? O reboco, ele nas áreas externas, ele tem uma durabilidade maior. Então, depois que a gente fez essa parte das pinturas, igual eu disse para vocês, a gente vai colocar as iluminações no lugar. Até tá nas etapas finais da obra, a gente usa as iluminações provisórias. E aí, depois que a gente vem e coloca as iluminações definitivas. E também sugiro que na caixinha ali de luz, na hora que você for colocar aquela caixinha de luz, tire aquela capinha branca e guarde. Deixa só a parte da tomadinha. Depois, quando já está na reta final, aí vai lá e tampa assim, coloca a tampinha no lugar, que ela vai estar novinha, nunca vai ter sido utilizada, tá? Aí eu gosto mais, tá? E aí a gente vai para a parte depois das louças em metais. A bacia sanitária, as duchinhas, a torneira. Eu não gosto de colocar antes porque pode arranhar, pode quebrar, entendeu? Então é legal você colocar isso depois. As louças e metais e os acessórios, que pendura toalha e tudo mais, a gente deixa para colocar mais ali no final da obra, tá bom? E tem a parte da marcenaria e serralheria, né? A parte da marcenaria e serralheria, o que é marcenaria? Vai vir colocar as portas no lugar, né? Vir colocando as portas. Serralheria, que é a parte das janelas, ela vai vir andando simultaneamente, tá? Porque como você vai colocar... a casa tá ficando pronta, tá vindo colocando os revestimentos, começou a pintar, tudo mais, tem que fechar. Então a gente vai e fecha, botando a parte da serralheria e da marcenaria. Eu botei serralheria porque tem cidades que a gente utiliza vidro, né, alumínio nas janelas, nas portas, e nas portas internas normalmente é madeira, tá? Gente,
essas são as etapas principais ali da obra, a ordem que você deve seguir, tá? Para evitar que você tenha grande prejuízo, tá?